Nós vamos falar agora sobre a prevenção de riscos e atendimento de emergências, que também faz parte, então, do plano de gestão ambiental. O estudo de risco é aquele que propõe uma série de medidas de redução e gestão de riscos ambientais. Então, tanto riscos agudos como crônicos, né? Os riscos agudos decorrentes do mau funcionamento do empreendimento, e o risco crônico é aquela emissão continuada de, por exemplo, de poluentes que prejudicam o ambiente e as populações. Então, mesmo empreendimentos que não comportem graves perigos, é demandado algum grau de estudo de risco. Então, em geral, a gente tem duas possibilidades. Empreendimentos com impactos ambientais potenciais significativos precisam fazer um plano de gestão um plano de gerenciamento de riscos, como a gente já comentou em aula anterior, ou simplesmente o PAI, que é o plano de atendimento a emergências. O plano de gerenciamento de riscos então ele é um pouco mais exigente, aquele em que o órgão licenciador vai determinar, então, a necessidade, qual a fase do licenciamento ele precisa ser submetido, e, inclusive, o órgão determina o conteúdo desse plano de gerenciamento de resíduo. O PAI é simplesmente a descrição de procedimentos de prevenção de risco e ações previstas em caso de acidentes. Então, o PAI ele é um documento mais simplificado que aborda os riscos e as medidas para minimizar esses riscos, né, as ações previstas no caso de acidentes. Então, algumas empresas, mesmo não sendo obrigadas a fazer um plano de gerenciamento de risco, voluntariamente algumas fazem, até porque para elas obterem, né, o ISO 14001 é obrigatório, né, eles precisam ter esse plano de gerenciamento de risco, e na área da indústria química, né, para que eles também possam atuar, fazer parte do programa de atuação responsável da Associação Brasileira da Indústria Química, é preciso também ter esse plano de gerenciamento de riscos. Então, mesmo que dentro do EIA ele não seja obrigatório para aquele empreendimento, se ele quiser fazer parte de algumas associações ou se ele quiser obter ISO 14001, ele precisa ter o plano de gerenciamento de riscos. Eventos de baixa probabilidade, eventos com baixa probabilidade com consequências de média ou alta magnitude, são um certo problema, porque existe uma certa dificuldade para difundir uma cultura de prevenção entre funcionários e dirigentes. Um evento que, mesmo com a possibilidade de ser muito catastrófico, de ter consequências muito graves, mas que a possibilidade de acontecer seja baixo, eles, em geral, são negligenciados, tanto pelos funcionários que trabalham na empresa, como pelos próprios dirigentes. Aqui a gente tem uma barragem de rejeito de Minas, em Portugal, com a função de armazenar à perpetuidade os resíduos provenientes do tratamento de minério. À esquerda, vê-se a bacia de rejeitos permanentemente coberta de água para prevenir a formação de drenagem ácida. Ao mesmo tempo, é uma medida mitigadora. Essa barragem de rejeito é um componente do projeto que demanda grande atenção para o gerenciamento de riscos, né? Porque se essa barragem romper, esse resíduo ele vai escoar, e a gente sabe muito bem quais as proporções que isso pode ter, dependendo da taxa de ocupação a jusante dessa barragem, né? Então, embora muitas vezes o risco não seja elevado, né,
a chance do rompimento não ser alta, mas as consequências, se ela ocorrer, são gravíssimas. Então, isso demanda muito cuidado, muita atenção no plano de gestão ambiental, especificamente na prevenção de risco e atendimento de emergências. É muito importante nesse tipo de situação ter o envolvimento da comunidade para a comunicação sobre os riscos e respostas emergenciais. Então, a comunidade auxilia na fiscalização desses empreendimentos, né, na maneira que consegue, os dirigentes daquele empreendimento, eles precisam fazer treinamentos nessa população para que elas possam saber como agir em casos de acidente. Bom, agora, quando não é possível minimizar, né, quando não é possível evitar nem minimizar um impacto, então a gente começa a pensar na compensação. Vejam só, empreendimentos que levem à perda de vegetação, por exemplo, através da construção de rodovias, de barragem, de minas, são bastante comuns. A perda de vegetação é bastante comum. E a perda de vegetação leva à perda de hábitats, né? Então, os ajustes, as medidas mitigadoras, elas podem minimizar essa perda, por exemplo, através do desvio do trecho da estrada, como a gente já viu anteriormente, fazer um túnel, né? Para evitar o desmatamento, diminuir a altura da barragem para que a área alagada seja menor, renunciar à extração de todo o minério de uma jazida para preservar também parte da vegetação. Enfim, são medidas mitigadoras, mas vocês percebem que para que esses empreendimentos sejam consolidados, vai haver perda substancial de vegetação, mesmo com essas medidas. Então, se nenhuma alternativa elimina completamente a necessidade de remoção da vegetação nativa ou não reduz satisfatoriamente essa necessidade, qual é a alternativa que esse proponente tem? Ele tem que compensar. E ele não pode compensar de qualquer maneira. Então, por exemplo, se o empreendimento prevê uma perda de 38 hectares de vegetação nativa, então ele vai conservar, como uma medida compensatória, ele vai conservar uma área com igual tamanho ou superior, né? E quando não for possível, ele pode fazer a recuperação da vegetação de uma área degradada ou por negociação as duas medidas, certo? De acordo com a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que é uma lei federal que data do ano de 2000, nos casos de licença de implantação de empreendimentos com significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA e respectivo RIMA, o empregador é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, são aqueles com uso mais restrito, né? Parques, reservas, estações, sendo que o proponente tem que investir nessa área um custo de pelo menos 0,% dos custos totais da implantação daquele empreendimento. Aqui a gente tem um gráfico que representa como é a questão da compensação dos impactos negativos, né? Então, a gente observa que essa barra representa os impactos ambientais previstos de uma dada obra, né? Parte desse impacto pode ser evitado, parte pode ser minimizado. A outra parte pode ser compensado, né, por meio de recuperação de áreas, né, recuperação ambiental. Mas existe um impacto residual que não pode ser minimizado, afinal de contas, aquele empreendimento precisa ser instalado. Então, observem que é feita uma barrinha com as medidas compensatórias e, propositadamente, ela tem a mesma proporção em tamanho que os impactos, que a ideia é essa, é que haja uma equivalência entre perdas e ganhos. Qualquer medida que ultrapassar
né, esse impacto ambiental considerado um ganho líquido e pode depois funcionar como se fosse um crédito daquele proponente. Os princípios da compensação dos impactos negativos devem ser os seguintes: deve haver proporcionalidade entre o dano causado e a compensação exigida, que deve ser no mínimo equivalente, podendo ser superior. Deve haver preferência por medidas compensatórias que representem reposição, então está em primeiro lugar, né, é preferido esse tipo de medida, ou a substituição das funções ou dos componentes afetados. E, em terceiro lugar, uma preferência por medidas que possam ser implementadas em área contígua à área afetada, ou seja, o mais próximo possível, né? Ou pelo menos que seja na mesma bacia hidrográfica. Então, no Brasil, atualmente, esses princípios devem ser seguidos para estabelecimento de medidas compensatórias. As medidas de valorização de impactos benéficos também são parte do plano de gestão ambiental. Então, quais são esses impactos benéficos referidos durante o EIA? Geralmente, eles estão relacionados à criação de empregos e dinamização da economia local, né? Mas esses pontos positivos são potenciais, há uma expectativa que isso vá acontecer. Mas muitas das vezes a população local não tem capacitação ou não tem capacidade técnica para abrigar aquele empreendimento, não tem condições de fornecimento, né, de dar suporte, né, em termos de produtos e serviços para aquele novo empreendimento, não tem capacidade gerencial ou até mesmo financeira, não tem como ter empréstimos, não tem como produzir em grande escala. Então, para que esse potencial que se efetive e se realize, é preciso que o proponente tenha as medidas de valorização dos impactos benéficos, que seriam programas detalhados de capacitação de mão de obra, capacitação gerencial, fornecimento de crédito e assistência técnica, para que isso possa ser concretizado. Outra linha de valorização de impactos benéficos é ligada à atuação das empresas em responsabilidade social. Então, elas estabelecem programas, né, que são iniciativas na área de educação e saúde, capacitação profissional, geração de emprego e renda. Então, elas podem criar programas de educação ambiental, que envolvem os funcionários, os familiares. Então, essas também são consideradas medidas de responsabilidade social. Aqui, por exemplo, a gente tem um centro de educação ambiental construído voluntariamente pela empresa Alcoa em Poços de Caldas, em Minas Gerais, no início dos anos 90. Foi o pioneiro de uma rede de centros similares mantido por empresas hoje existentes no estado. Então, a gente tem inúmeros exemplos de empresas que têm atuações nesse sentido, né? E, por fim, o plano de monitoramento ambiental é a última parte do plano de gestão ambiental. Ele é muito importante porque fornece a base de informações sobre o desempenho do empreendimento e sobre o comportamento do meio. Então, esse plano vai fornecer informações sobre as 3 fases, né? Então, a fase pré-operacional do empreendimento, operacional e pós-operacional, que é aquela quando da desativação. Então, todas essas informações são levantadas, sendo que no EIA a mais importante é aquela operacional, que vão ser confrontadas com aquelas da pré-operacional, para fazer uma comparação, para ver se o que foi planejado aqui de fato se efetivou. Então, para isso é importante usar os mesmos indicadores, os mesmos pontos e os mesmos métodos de coleta, né? Então, tem que
conter, né, esse plano de monitoramento, os parâmetros a serem monitorados, a localização das estações de coleta, a periodicidade das amostragens, quais são as técnicas de coletas, preservação e análise da amostra. Com esses objetivos aqui.